Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como víamos em nossa última aula, referente ao capítulo 42 do livro do Gênesis, ainda, os irmãos de José viram Simeão, um deles, ficar encarcerado no Egito e voltaram para Canaã, levando víveres para a casa de seu pai. Deixaram o irmão no Egito, mas, como dizia em nossa última aula, não foram insensíveis a isso, como foram insensíveis quando venderam José, depois de tê-lo lançado na cisterna. Não foram insensíveis, mas se viram impotentes frente à decisão do vizir, do segundo homem do Egito. E ao chegar em Canaã, o que aqueles irmãos vão fazer é justamente tentar convencer o pai da necessidade de que Benjamim, o irmão caçula, volte com eles a fim de resgatar Simeão. Diz assim o versículo 26: Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Devolveram o meu dinheiro. José foi quem mandou devolver o dinheiro de todos os irmãos, mas neste momento só um deles tinha se dado conta disso. José, então, paga o mal que os irmãos haviam feito a ele com o bem. Os irmãos o haviam vendido pelo valor de um escravo. José não aceita deles nem mesmo o dinheiro que pagam pelos víveres que querem receber ali do Egito. José, além disso, não se enriquece, podemos assim dizer, às custas dos seus irmãos, os mesmos que o venderam pelo valor de um escravo, 20 moedas de prata. Não se enriquece às custas da fome da sua família. Desfaleceu-lhes o coração e, tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? Os irmãos de José, então, elevam o raciocínio daquilo que havia acontecido ao plano teológico. Eles nem consideram a possibilidade de que alguém tenha posto ou mandado colocar o dinheiro de volta nos seus sacos. Eles consideram que Deus, de alguma forma, está intervindo. Intervindo por quê? Porque agiram mal para com José e agora, de alguma forma, entendem que terão que pagar pelo seu crime. Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe, nestes termos, tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhe que éramos gente honesta, aqui quase que uma ironia, porque por ocasião da venda de José não agiram com honestidade, venderam o irmão como se tratasse de um escravo, então evidentemente não disseram aos compradores que se tratava do próprio irmão e ainda não agiram com honestidade para com o pai, quando disseram ao pai que José havia sido morto por uma fera, ou fizeram o pai acreditar nisso, ao entregar a ele as vestes coloridas de José, rasgadas e ensanguentadas. Então, não agiram desta forma como estão falando aqui que o são, isto é, gente honesta. Dissemos-lhe, retomando, que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo
estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. Mais uma vez, eles repetem aquilo que disseram a José: 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Então, a fraternidade, mais uma vez, aparece como que sendo curada. Reconhecem aquele que não queriam como irmão, aquele que venderam como um simples escravo, como seu irmão, ao ponto de contá-lo. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Mas também há o contraponto disso. Se, por um lado, a fraternidade se vê cada vez mais curada pela confissão de que são 12 irmãos, por outro lado, o fato de terem vendido covardemente o irmão também vai fazer com que o autor sagrado nos mostre que maltrataram o pai. Somos 12 irmãos, disseram eles a José, mas um desses irmãos foi vendido, sem levar em consideração toda a dor que trariam a Jacó, toda a dor que trouxeram ao seu pai, quando o fizeram acreditar que José havia morrido. O governador do país de Canaã disse-nos, ou melhor, o governador do país, isto é, do Egito, disse-nos: por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos. Levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias, e parti. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim. A fraternidade rompida, isto é, a fraternidade que se rompeu quando venderam José como escravo no Egito, abriu uma espiral de desgraça. Primeiro foi José, depois Simeão, que ficou encarcerado lá no Egito, e agora corre o risco até de perder Benjamim. Tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. A oferta que Rúben faz é hiperbólica, isto é, exagerada, mas é uma oferta heróica. Heróica em que sentido? Porque ele propõe mais que uma lei do talião. Ele propõe entregar seus filhos à morte, se ele não trouxer vivo Benjamim. Filhos por filho. Os 2 filhos de Rúben por Benjamim, o irmão e filho de seu pai José. Ele faz esta proposta heróica. A proposta heróica, como disse, que não faz sentido. Não faz sentido porque, evidentemente, o avô não ia querer ver a morte dos netos. Mas, ao fazer tal proposta, o que quer ressaltar o autor sagrado neste momento? Quer ressaltar que Rúben está abrindo mão da sua posteridade, isto é, de que o seu nome seja reconhecido nos seus filhos. Ele está propondo apagar sua própria memória, toda lembrança a seu respeito, visto que já não teria mais direito sobre os seus filhos. Isso se não trouxesse de volta Benjamim. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Então Jacó, aqui neste momento, mostra mais uma vez sua como que predileção pelos filhos da mulher amada. José
que, ao seu ver, já não vivia, e Benjamim, que foi o caçula, o último filho dado ali a ele por Rebeca, a mulher amada. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Isto é, perderia todo o sentido da minha vida. Viveria neste mundo como se já estivesse morto, porque não teria razão de viver, sem ter ao meu lado Benjamim, o meu filho, o filho da esposa Rebeca, que ele tanto amou. Para a nossa próxima aula, peço que você faça previamente a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.